Olá pessoal, nessa semana nós estudaremos os tipos de linha, assim como suas espessuras. E cada tipo de linha e espessura tem um significado diferente dentro do desenho técnico e do desenho arquitetônico. Temos uma norma muito nova que fala desse assunto, que é a 16.861, que foi lançada em novembro de 2020, uma norma muito recente, e ela trata desses vários tipos de linha e seus significados. Essa aula ela é um recorte dessa norma e ela vai trazer só os tipos de linha que vocês vão utilizar dentro dessa disciplina, que são os tipos de linha mais comumente utilizados em desenho arquitetônico. Caso vocês queiram se aprofundar no assunto, está disponibilizado também na nossa semana no portal do Moodle a norma na íntegra, então vocês podem consultá-la também. A partir desse momento, eu vou falar de cada um desses tipos de linha que são mais utilizados em desenho técnico e arquitetônico, apresentar os seus usos, as suas aplicações e também trazer exemplos, começando pela linha contínua. A linha contínua ela pode ser extra larga, larga ou estreita. Lembrando que a gente pode ampliar isso muitas e muitas vezes. A gente pode usar várias espessuras de linha diferentes para linha contínua. Isso é muito comum quando a gente usa um software para fazer desenho técnico e desenho arquitetônico. Até mesmo no material de vocês, a gente tem especificado mais do que 3 tipos de espessura. A gente tem especificado 4, a lapiseira 0.9, 0.7, 0.5, 0.3. E como que a gente vai usar isso e aplicar isso às espessuras que a norma recomenda? Então, a extra larga a gente vai executar com 0.9, a larga com 0.7, a estreita com 0.5 e eventualmente com 0.3. E para que elas são utilizadas? Linha contínua extra larga. Contornos visíveis de elementos em cortes e seções. A norma faz uma ressalva que a gente deve usar essa extra larga quando não são utilizadas achuras nesses elementos e cortes e seção. É comum a gente usar, e eu gosto de usar dessa maneira, mesmo quando a gente utiliza a achura, usar a linha extra larga, lapiseira 0.9, para fazer cortes e seções. E algumas linhas de importância especial também a gente usa a linha extra larga. A linha contínua larga, a gente usa ela para representar contorno de arestas visíveis, então arestas visíveis do objeto naquela vista que a gente está observando, naquele desenho que a gente está fazendo, contornos de seções ou cortes, lembrando que o que eu falei na linha anterior, que mesmo quando a gente usa a achura, eu gosto de usar linha extra larga. Contornos visíveis de elementos em corte quando utilizados achuras. A linha estreita para fazer achuras, linha de cota, linha de extensão e linhas auxiliares de cota, linha de limites em detalhes, linha de centro, curva, curtas, linhas de interseções imaginárias, linhas de referências e de chamada. Esse aqui é um exemplo do uso de linha contínua para dar profundidade no desenho de uma vista ou de uma fachada. Nós temos duas fachadas, na verdade a mesma fachada, né? O mesmo desenho de uma fachada de uma edificação, e a primeira ela foi desenhada utilizando espessuras de linhas diferentes, a segunda apenas uma espessura de linha, uma linha média. De espessura média. Então, a gente consegue ver no primeiro desenho que a gente tem uma linha bem marcada na base do desenho e a gente consegue ver planos diferentes. A gente consegue ver claramente que o muro está um pouco mais à frente. Depois, a gente tem esse telhado menor e no fundo a gente tem esse telhado maior. A gente consegue ver isso claramente, essas etapas do desenho. No segundo desenho, que foi utilizado só uma espessura de linha, principalmente ali nos dois telhados, o telhado menor ele se confunde com o telhado maior. E na parte da frente, onde tem as grades ali, como foi usado uma espessura só, os desenhos se embolam, a gente não consegue ver ele com claridade. Então, essa é uma das maneiras
da gente usar a linha contínua para dar profundidade em desenhos. Esse outro tipo de linha, que é uma linha contínua em zigue-zague estreita, ela é utilizada principalmente para fazer linhas de interrupção. Inclusive, a gente pode chamar ela com esse nome, falar que ela é uma linha de interrupção. Mas ela é utilizada para linhas de interrupções, encurtamentos, que não deixa de ser uma interrupção, e limites de vistas parciais, que também são interrupções. E aqui tem uma imagem até da versão antiga da norma, né, que é de 1984, mas é uma imagem que a gente consegue ver claramente o emprego desse tipo de linha de interrupção, marcada aí pela seta vermelha e também por essa seta preta D1. E aqui essa peça, ela é bem maior do que o tamanho que ela foi representada. Então essas linhas de interrupção aí mostram isso, que ali naquelas duas seções onde a gente tem linhas de interrupção, a peça é mais alongada, provavelmente ela é um eixo bem mais comprido, mas o desenho foi interrompido, ele foi encurtado para a gente conseguir representar ele nessa escala numa folha de papel, mostrando os detalhes que a gente queria. Outro tipo de linha que a gente pode utilizar é a linha traço-ponto estreita. A linha traço-ponto estreita, ela é utilizada para fazer linhas de centro e de simetria, trajetórias, linhas de eixo e linhas neutras. A gente usa ela principalmente para fazer linhas de centro e eixos de simetria. Então, aqui nós temos dois exemplos do uso dessa linha fazendo linhas de centro. Então, ela está marcando o centro desses furos. E aqui, na imagem de baixo, ela está mostrando eixo de simetria desse furo, que ele é um furo simétrico. Outro tipo de linha muito utilizado, tanto em desenho técnico quanto em desenho arquitetônico, a linha traço-ponto, estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção. Ela também é conhecida como linha de corte. Ela é uma linha muito importante que ela serve para marcar a posição dos planos de corte e planos de seção. Nesse exemplo, a gente tem uma peça, uma vista da peça, o desenho de cima, o desenho maior. Essa peça é um eixo. E embaixo a gente tem 3 seções. Para vocês entenderem onde a gente emprega esse tipo de linha, é preciso que vocês entendam o que é uma seção. A seção, ela é como se a gente fizesse um corte na peça para mostrar alguns detalhes. Então a gente tem essa seção 1. A seção 1, ela foi marcada por essa linha traço-ponto estreita, larga nas extremidades. A seção 1, ela mostra, é como se eu passasse uma faca, fizesse um corte com uma serra nessa parte da peça e olhasse para o resultado desse corte. Então eu cortei essa peça e olhei para esse resultado. Esse resultado, que nesse caso é uma seção, ele está mostrando um detalhe dessa peça, ela tem um furo. Na linha de corte seguinte, ela mostra também detalhe dessa peça, só que ela não tem nenhum detalhe especial. A gente consegue ver através dessa seção que essa peça é uma peça com seção circular. A gente não conseguiria ver isso se a gente só tivesse o desenho de cima. E na linha de corte seguinte, ela mostra a posição de um corte que mostra que a seção também é circular, é menor que a primeira e a segunda seção, e que ela tem um recorte na parte superior dela, um recorte na forma de um retângulo. Eu gosto muito de usar esse exemplo da laranja para explicar o que é um corte. Então nós temos uma laranja em vista. Eu estou observando essa laranja. E eu vou fazer um corte dela para mostrar alguns detalhes que ela tem internamente. Então vou fazer um corte no meio dela. E eu uso a linha traço-ponto estreita, larga nas extremidades, para mostrar onde foi feito esse corte, um corte bem no meio da laranja. E aqui eu tenho o resultado desse corte, que é um tipo de desenho que a gente chama em desenho técnico, em desenho arquitetônico, de corte. Então isso que é um corte.
E a gente pode usar isso para qualquer peça mecânica, para qualquer edificação. Então eu tenho um desenho em vista, eu marco onde vai passar meu plano de corte, executo esse corte, faço um desenho como se eu estivesse olhando para onde esse corte foi feito e, e mostro os detalhes que eu quero mostrar, que eu não conseguiria ver em um desenho em vista. O outro tipo de linha que a gente usa é a linha tracejada estreita. Ela serve para representar arestas e contornos não visíveis, linhas de detalhes que a gente não está vendo. Então, de novo, a gente tem o exemplo daquele eixo. Agora vocês conhecem ele melhor, graças às seções que tem representadas aí, né? Então, nós temos alguns detalhes nesse eixo que a gente não veria numa vista normal, se a gente não representasse as arestas não visíveis com linha tracejada. Então, a gente sabe, graças às seções, que a gente tem um furo na primeira seção e um recorte na terceira seção, certo? Só que dá para a gente ver isso também através das linhas tracejadas. Eu tenho linhas tracejadas ali na primeira parte do desenho, duas linhas tracejadas estreitas que mostram aquele mesmo furo que é mostrado na seção. Ali a gente não consegue ver muitas informações como na seção. A gente não consegue ver que a seção é circular, mas a gente consegue ver que tem um detalhe ali, que aí a gente precisa de algum outro desenho complementar para a gente entender melhor o que é aquele detalhe. E, da mesma forma, na terceira parte do eixo, a parte mais estreita, nós conseguimos ver pela linha tracejada que a gente tem um detalhe. E a linha tracejada, ela revela uma informação que a gente não consegue obter nessa seção que está embaixo. Que ali, ó, no final, aliás, no começo ali desse detalhe, ó, ele tem uma parte arredondada. Então, eu consigo ver, enxergar através da marcação da linha tracejada estreita, algumas linhas, detalhes de um objeto que eu não viria numa vista só representada com linha contínua. Então, temos aqui linha tracejada e temos aqui, representando arestas não visíveis. Detalhes do objeto que a gente não vê só de representá-lo com as arestas visíveis, só como eu vejo o objeto. Outro tipo de linha que é tanto utilizado em desenho técnico quanto desenho arquitetônico é a linha traço dois pontos estreita. Ela é utilizada principalmente para representar detalhes situados antes do plano de corte. Eu vou explicar o que é isso mais à frente. E ela também é chamada de linha de projeção, que ela representa essas projeções de partes do objeto situados antes do plano de corte. Eu queria fazer uma ressalva que é muito comum em desenho arquitetônico a gente ver pessoas, projetistas, desenhistas utilizando linha tracejada no lugar de linha traço dois pontos. E isso contraria a recomendação da norma, mas eu não diria que isso é errado, porque isso é amplamente aceito pela comunidade de arquitetos, de projetistas e desenhistas de edificações e projetos arquitetônicos em geral. Aqui a gente tem um exemplo, uma planta baixa, que usa essa linha traço dois pontos, só que eu vou ampliá-la no próximo slide. Aqui a gente tem a ampliação daquele desenho, ampliação daquela planta baixa. A gente vai ter uma aula específica para falar sobre planta baixa e desenho arquitetônico no futuro, mas aqui eu só queria mostrar essa linha. A gente tem uma linha aqui, que é a linha traço dois pontos estreita, representando a projeção do telhado dessa edificação. A planta baixa, ela é um corte. Ela é um corte que é feito a 1,5 m de altura por convenção. Então é como se a gente pegasse uma edificação da mesma forma que a gente fez com a laranja, passasse uma faca nela a 1,5 m de altura e tirasse o telhado, a parte de cima, e olhasse para o que tem dentro daquela edificação. E aí a gente vai ver o que? As paredes em corte, as portas, o mobiliário, a mobília, né? A cama, o sofá, que é o que está sendo representado aí. Só que tem um detalhe importante
que é da gente representar, que é a linha do beiral. Essa casa, então, é uma casa que tem um telhado cerâmico e ela tem um beiral. O beiral é aquela parte das telhas que passa além do limite da parede da casa. Então é aquela partezinha que normalmente ela oferece uma certa proteção para as paredes da casa, para a água não escorrer pelas paredes. Então ela é uma projeção do telhado. E o tamanho do beiral é uma informação importante. Então, nas plantas baixas, normalmente a gente representa a linha do beiral, que é uma linha de projeção, né? Ela está fora do plano de corte, então a gente não veria ela normalmente com linha, traço, dois pontos, estreita. Essa imagem ela ilustra o que é um beiral. Então é aquela projeção quando o telhado se projeta além das paredes da casa, ele avança além das paredes da casa e, como eu disse, é uma informação importante de ser representado na planta baixa, mesmo ele estando fora do plano de corte. Então a gente representa ele com traço, dois pontos, estreita, ou então com linha tracejada, que é uma convenção do desenho arquitetônico. Esse slide mostra a recomendação da norma em relação à junção de linhas, interseção entre as linhas. A regra geral que a gente tem que seguir é que sempre a gente vai fazer essas interseções na parte do tracinho das linhas e nunca na parte dos pontos, dois pontos. É sempre nos tracinhos, conforme ilustrado nessas figuras. E aqui nós temos as referências que foram utilizadas nessa aula. E eu gostaria de desejar a todos uma ótima semana de estudos. Um abraço.